Gostaria de informar primeiramente que acabamos de fazer a nossa reunião da bancada federal do Acre, onde elegemos a nova coordenação com o deputado Thaumaturgo Lima assumindo a coordenação da bancada federal do Acre e o senador Sérgio Petecão sendo indicado para a vice-coordenadoria. Dessa forma, nós concluímos este ciclo importante da minha presença aqui no Senado Federal, que foi também ter assumido a liderança, a coordenação da bancada federal do Acre durante o ano de 2011. E hoje, nessa reunião, a gente fez a escolha dos novos coordenadores e imediatamente a transição da função, e a gente começa a trabalhar nesse ano de 2012 sob nova coordenação na bancada federal do Acre, tendo à frente o deputado Thaumaturgo Lima, do PT, e auxiliado pelo senador Sérgio Petecão, do PSC. Quero dizer aqui que cumprimento os dois parlamentares que vão assumir essa missão e quero desejar votos de muito sucesso para eles nessa jornada no ano de 2012, que a gente possa ter um trabalho muito profícuo em benefício do povo do Acre, defendendo aqui as legítimas causas do povo do Acre, tanto representado pelo governo do Estado, quanto pelas prefeituras e pelas instituições que compõem o Estado democrático de direito, que estão sempre a pedir e a utilizar os mandatos parlamentares na interlocução. Então, quero desejar muita sorte, muito êxito aos parlamentares Sérgio Petecão, que é o sub-vice-coordenador, e ao deputado Thaumaturgo Lima, que é o novo coordenador da bancada federal do Acre. Mas, senhora presidenta, eu quero também aproveitar a sessão de hoje para aprofundar um pouquinho a reflexão sobre essa semana que nós estamos comemorando os 32 anos de vida, de existência do Partido dos Trabalhadores, que cada dia tem uma nova reflexão. Vários parlamentares já se pronunciaram aqui, eu mesmo me pronunciei na semana passada, me pronunciei no início da semana. Atividades estão acontecendo praticamente em todos os diretórios regionais do Brasil, e eu quero fazer um registro um pouco mais aprofundado agora, com um pouco mais de história, de conquistas, principalmente a partir dos governos do presidente Lula e agora com a presidenta Dilma, e inicio o meu pronunciamento que passo a ler imediatamente. No início, éramos poucos, muito poucos. Fazíamos parte de uma militância política que se articulou em torno de um partido, o Partido dos Trabalhadores, fundado em fevereiro de 1980 em São Paulo. Vínhamos de muitas lutas, especialmente da luta pela democracia contra a ditadura militar. Éramos sindicalistas, lideranças estudantis, militantes de organizações da esquerda clandestina, liderança das comunidades eclesiais de base e de outras pastorais populares e intelectuais, e alguns que voltavam do exílio ou saíam dos cárceres do regime militar. Todos nós sabíamos que estávamos muito longe do poder, mas representávamos uma importante aspiração histórica: construir um partido político de esquerda, democrático e de massa, com uma forte presença nas lutas sociais, representava para várias gerações um saldo extraordinário depois de 2 décadas de ditadura e repressão. E a liderança de Lula, que emergiu das grandes greves operárias do ABC no final da década de 1970, foi fundamental na construção dessa trajetória que perseguimos nos últimos 30 anos. Naquela época, éramos um verdadeiro exército de Brancaleone, e ninguém imaginava, nem mesmo aqueles que compunham esse exército de sonhadores, essa armada quixotesca, que algum dia chegaríamos ao poder. Pois bem, o PT não apenas conseguiu, após muitas lutas, chegar ao poder central, como vem contribuindo fortemente para mudar o Brasil e deitar as bases de um futuro brilhante para o nosso país. E é sobre isso que quero falar. Os que
me antecederam na semana passada já falaram muito sobre a história do PT e sobre o extraordinário exemplo de vida que foi o Apolônio de Carvalho, nosso signatário número 1. Mas eu quero falar aqui sobre o presente e sobre o futuro do Brasil. O governo Lula, com a decisiva contribuição do PT e dos partidos aliados que compõem a nossa base, produziu uma notável inflexão histórica no Brasil, que agora vem sendo aprofundada e sedimentada pelo governo da presidenta Dilma, e lançou as bases, creio eu, de um novo desenvolvimentismo, um novo padrão de desenvolvimento que se distingue tanto do período neoliberal imediatamente anterior, quanto do antigo nacional desenvolvimentismo. Não se trata de exagero retórico, tampouco de uma distorção da percepção ideologicamente motivada. A análise fria dos dados sobre o Brasil dos últimos 10 anos mostra cabalmente o quanto evoluímos nesse período. Aqueles que se dispuseram a estudar a nova realidade brasileira, com honestidade intelectual e despreendimento, chegarão, assim como eu, à inevitável conclusão de que o país mudou radicalmente e mudou para melhor. A massiva transferência de renda para os setores mais pobres e desprotegidos, a recuperação sistemática e progressiva do nível de emprego formal e o poder de compra dos salários, inclusive do salário mínimo, a popularização do crédito, a democratização das oportunidades educacionais via ProUni e ReUni, e a criação expressiva de novas universidades públicas e de escolas técnicas profissionalizantes permitiram ao Brasil crescer de forma sustentada e, ao mesmo tempo, distribuir renda conforme um amplo mercado de consumo de massa e expandir os direitos de seus cidadãos. Tiramos cerca de 28 milhões de brasileiros da pobreza extrema e criamos uma nova classe média de 35 milhões de pessoas, a famosa classe C, que estimula a economia brasileira, mesmo nos momentos de contração da atividade econômica internacional, como esse momento que vivemos hoje. O social tornou-se, assim, o principal eixo estruturante desse novo ciclo de desenvolvimento. Agora, no governo Dilma, vamos, com toda certeza, resgatar mais de 17 milhões de brasileiros da pobreza extrema e, com isso, acabaremos com a miséria absoluta no Brasil. Vamos buscar, com toda a energia, um Brasil sem miséria. Senhora Presidente, o sonho de gerações de brasileiros, inclusive os da minha geração, deverá se tornar, após séculos, realidade. Um fato histórico realmente inédito, num país que estava acostumado à exclusão e à concentração. Um país no qual uma pequena elite conservadora encarava a horrível face da miséria com naturalidade um tanto cínica. Um país cuja principal deficiência ética e moral era a indiferença frente à exclusão e às desigualdades. Por isso, a principal faxina que o Brasil precisa continuar a fazer é, como bem afirmou a nossa presidenta Dilma, a faxina contra a miséria, a faxina contra a falta de oportunidades, principalmente no que se refere às oportunidades que só podem ser conferidas pela educação de qualidade, que ceifa o futuro de milhões de crianças brasileiras. Não há, acreditem, corrupção maior do que essa, pois ela tira de muitos jovens cidadãos tudo o que eles têm e tudo o que eles poderiam ter. Não há furto maior do que o furto do futuro e da esperança de um jovem, de uma criança. Ressalte-se ainda que esse recente crescimento sustentável, combinado com ampla geração de empregos, com carteira assinada, distribuição de renda e inclusão social, vem sendo obtido no quadro de sólido equilíbrio macroeconômico, redução drástica da vulnerabilidade extrema da economia, dívida interna líquida cadente em relação ao PIB e inflação baixa e sob estrito controle.
Estamos em situação oposta à de muitos países desenvolvidos da Europa e da América do Norte, que hoje combinam de forma perversa dívidas altíssimas, retração econômica e acentuada, e desemprego alarmante e aumento da concentração de rendimentos. O terrível drama atual da Grécia é o exemplo mais emblemático dessa crise que não dá tréguas. De fato, temos tudo para continuar a resistir à crise internacional, como fazemos com êxito desde 2008. Temos a economia com fundamentos sólidos, um dinâmico mercado interno, sistema financeiro saneado, reservas internacionais robustas, parcerias externas diversificadas e notável flexibilidade para fazer bom uso contracíclico dos instrumentos das políticas fiscal e monetária, com a vantagem adicional de que hoje o Banco Central ajuda mais. Muito embora a crise tenha se tornado estrutural, aproximando-se mais do perfil da Grande Depressão dos anos 30 do século passado ou da longa estagnação econômica do final do século XIX, é um erro crasso pensar que ela inexoravelmente submergirá por igual todos os países na recessão. Na realidade, tantos os cíclicos de expansão econômica quanto os ciclos de contração têm efeitos bastante desiguais sobre os países, modificando às vezes profundamente a geoeconomia mundial. Na crise dos anos 30, o Japão, ao contrário dos Estados Unidos, adotou uma série de impressionantes medidas keynesianas, como a redução da taxa de juros e a expansão da base monetária, o aumento dos gastos públicos dirigidos aos investimentos e o câmbio protegido. Resultado: a economia do Japão, que em 1929 representava apenas 1/6 da economia dos Estados Unidos, já em 1938, menos de 10 anos depois, já correspondia a cerca da metade da economia norte-americana e praticamente a igualava em termos de PIB per capita. Mesmo levando em consideração de que a economia internacional é mais integrada, estou certo de que boa parte dos países emergentes, entre eles o Brasil, continuará a ser menos afetada pela crise. As recentes mudanças na geoeconomia mundial, que deslocaram o centro dinâmico da economia internacional para os países em desenvolvimento, se acentuarão com a crise e o Brasil deverá ser um dos grandes beneficiários de tal tendência. Ao final desse difícil processo, emergiremos mais fortes e em melhores condições para ocuparmos novos espaços econômicos e políticos diplomáticos no cenário mundial. Continuaremos a sofrer consequências, é claro. Não cresceremos tanto quanto poderíamos, mas manteremos um bom nível relativo de crescimento com estabilidade e continuaremos a distribuir renda e a investir no mercado interno, no meio ambiente, na expansão da nossa infraestrutura e em educação e ciência e tecnologia, aprofundando as características essenciais do que alguns chamam de novo desenvolvimentismo. Entretanto, esse novo processo tem importantes características adicionais. Em primeiro lugar, e ao contrário do que aconteceu em outros períodos de expansão econômica no Brasil, ele se concretiza cada vez mais no contexto do fortalecimento das instituições democráticas e do Estado democrático de direito. Com efeito, o nosso país vive hoje um período de absoluta liberdade e de pleno desfrute dos direitos políticos e civis, além da expansão dos direitos sociais e econômicos da população antes excluída. Isso é
especialmente verdadeiro no que tange à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa. Não há notícia na história brasileira de governos que tenham sido tão fiscalizados, cobrados e criticados, muitas vezes injustamente pela grande mídia, do que os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Mas também não há notícia de governos mais populares e exitosos. Essa contradição é a grande medida do amadurecimento democrático e político do país. No período recente, investimos muito na transparência, agora ainda mais robustecida com a aprovação da Lei de Acesso à Informação e nas instituições democráticas, especialmente nos órgãos de controle da administração pública, como a Polícia Federal, o Ministério Público, as Procuradorias e a Controladoria Geral da União. Agora, ao contrário do que acontecia até um passado recente, o Estado brasileiro é transparente e está submetido a um rígido controle social. Nada é ocultado, nada é engavetado. O Brasil já é definitivamente uma sociedade aberta, uma sociedade assentada na liberdade de crítica, que se fortalece e se unifica na diversidade de opiniões. E tal característica será ainda mais acentuada quanto mais o Brasil educar seus cidadãos, pois o direito à educação é a base constituidora dos demais direitos, inclusive do direito à informação e à livre expressão. Outra característica importante desse recente desenvolvimento brasileiro diz respeito à sua inserção internacional. De fato, o Brasil adotou uma estratégia de inserção mundial inversa de outros países da região, que apostaram na relação privilegiada com nações desenvolvidas. A partir do governo Lula, o nosso país rejeitou claramente a proposta da ALCA, ampla norte-americana, que continha cláusulas idênticas à do NAFTA e apostou fortemente na integração regional via Mercosul e Unasul, na grande diversificação de suas parcerias estratégicas, especialmente com os demais BRICS, e na articulação geopolítica Sul-Sul, sem descuidar, porém, de suas boas relações com os países mais desenvolvidos. O grande aumento das nossas exportações e os alentados superávites comerciais que tal estratégia proporcionou foi decisivo para reduzir substancialmente a nossa vulnerabilidade externa, zerar a dívida externa brasileira e criar um quadro econômico propício à redução das taxas de juros e à retomada do crescimento. Além disso, tal estratégia aumentou significativamente nosso protagonismo internacional e nossa autonomia político-diplomática. Assim, o Brasil é hoje ator mundial de primeira linha, que consegue articular exitosamente os interesses regionais e os anseios dos países em desenvolvimento em todos os fóruns internacionais relevantes. O nosso país fez a escolha estratégica acertada e soube aproveitar pragmaticamente as mudanças na ordem geoeconômica mundial que deslocaram o centro dinâmico da economia internacional para os países emergentes. Já os países que apostaram somente na integração assimétrica aos Estados Unidos e às demais grandes economias internacionais não colheram os frutos apregoados pelo ideário neoliberal e o realismo periférico, e agora estão fortemente ameaçados pela crise mundial, que vem afetando mais intensamente as economias da denominada tríade Estados Unidos, União Europeia e Japão.